Olá, para quem não me conhece, eu sou Edson, professor do curso de licenciatura em Ciências Humanas da Universidade Federal do Maranhão, no campus de Imperatriz, e coordeno o grupo de estudo e pesquisa em epistemologia e educação, o GEP. Esta atividade que estamos desenvolvendo hoje faz parte aí de um ciclo de entrevistas com autoras e autores do e-book Autobiografia Educacional, Narrativas a partir de uma hermenêutica vivencial, organizado por mim e publicado pela editora da Universidade Federal do Maranhão, EDUFMA. O livro ele é resultado de uma pesquisa com 11 estudantes que generosamente aceitaram aí o convite de publicar suas vivências educacionais. Hoje temos a alegria de conversar com uma das autoras, a Eslane Costa da Silva, que irá compartilhar conosco um pouco da sua história e da experiência de escrever uma autobiografia. Eslane, seja bem-vinda. Agradeço pelo convite, professor. Quero parabenizar pela iniciativa, muito didática, muito rica. Só tenho a agradecer. Eslane, então, assim, se recordando um pouco, né, do que você escreveu, da sua história, da sua trajetória, lá no livro a gente faz esse resgate, né, então, considerando aí que as nossas histórias de vida, elas são marcadas por N acontecimentos, né, então, e esses acontecimentos, eles têm uma relação muito grande, marcam, né, de fato, aquilo que nós somos, aquilo que nós vamos construindo ao longo da nossa vida. E aí eu gostaria de saber como é que você insere na sua autobiografia a questão do seu contexto, né? Então, o contexto familiar, as suas vivências, né? Qual é a importância disso ao fazer esse resgate da sua autobiografia? Bom, a relevância desse processo, acredito que seja entrar de uma forma mais íntima, mais peculiar, naquilo que a gente conhece como memória afetiva, né? Quando a gente mergulha nesse ambiente das memórias afetivas, a gente passa, em algum momento, a lembrar novamente quais foram os motivos pelos quais te fizeram chegar até determinado momento da sua existência, né, da sua vida. Então, eu acho que o interessante desse momento do trabalho como um todo é isso. A gente vivencia dia após dia uma dinâmica de vida muito exaustiva, uma dinâmica em que todo dia a gente tem que vencer algum obstáculo, né? Isso não cabe somente a mim, mas a todos nós, quando estamos nesse processo de viver, de existência. E a gente não para pensar em como, em cada momento da sua vida, você teve que tomar decisões, escolhas, e recobrar, relembrar, estar dentro dessa memória afetiva é interessante, né? Não mais apenas interessante, mas emotiva também. A gente passa a lembrar de todos os motivos pelos quais fizeram com que a gente, né, passasse a descobrir novas coisas e tomar novas decisões. E aí, particularmente, digo que, no meu caso, é isso. Essa memória afetiva, de lembrar, de voltar ali no tempo e lembrar quais foram as escolhas da vida, da faculdade, como que a família é importante nesse processo, é legal, né? Chega a ser até emocionante. E aí a gente volta aqui no presente, após essas lembranças do passado, e pode dizer, por algum motivo, que tem valido a pena. Ah, que bom. Ao longo do livro, a gente vê em todas as histórias, né, o contar a partir de um lugar que é o lugar da educação, né? Então, é por isso que nós intitulamos aí o livro de autobiografia educacional, né? Ou seja, os autores fazem aí um resgate da sua história de vida a partir de um lugar, né? E esse lugar é o lugar da educação. E aí você estava falando dessa questão da memória afetiva, né? E aí quando a gente fala da memória afetiva, é o resgate do vivido que, de certa forma, está ali presente, né? Que tem uma relação forte com nossas lembranças, com os nossos sentimentos. E aí eu gostaria de te escutar no sentido de como é que você faz esse resgate
do seu processo educacional, né? Bom, eu penso que essa pergunta, na minha vida como um todo, é uma pergunta fácil de responder, mas ao mesmo tempo muito emotiva. Por quê? Porque quem vem de uma família humilde, né, cujo a ideia de conhecimento, de educação, ela é mínima, a gente... Eu fico emocionada só de lembrar disso, né? Veio de uma família que, por exemplo, a minha mãe, ela... O sonho dela era me ver vendedora de loja. Eu sempre me recordo disso. Né? Eu saio ali do terceiro ano do ensino médio com 15 anos, e a cobrança para conseguir um emprego em lojas, né, era muito grande. E eu me recordo que eu ouvia isso, esse pedido da minha mãe, essa insistência, mas era como se eu tivesse sendo obrigada a fazer uma coisa que eu não gostava. Eu não sabia o que eu queria, mas a certeza que eu tinha era que não era aquilo, de estar trabalhando em coisas que não me desse devido prazer, o devido prazer, ou o conhecimento de que eu estou fazendo algo em prol de pessoas e que isso é importante. Não que todos os trabalhos, né, no comércio sejam ruins ou não importantes, não é isso. Mas para mim eu não vi um significado de importância para mim, de relevância na minha existência, para a Slane. E por muito tempo eu fui pressionada a ter esse tipo de trabalho. Então, um pouco antes disso, eu me recordo que, para ajudar em casa, meu primeiro trabalho foi de babá. Sempre gostei, eu amo crianças até hoje. E eu cuidei de um garotinho, né, por 8 meses. Eu estava no segundo ano do ensino médio, e a família dele gostava tanto de mim que queria que eu continuasse por muito tempo cuidando dessa criança. E aí eu cheguei um momento de dizer para minha família que não tinha como eu continuar com esse trabalho, porque as minhas notas na escola caíram muito, né? Eu trabalhava das 7 da manhã até 1 da tarde, na época o salário que eu ganhava era R$ 90, mas ajudava muito na família, né? E eles aceitaram, não achando muito bom, mas aceitaram, e aí a família dessa criança insistiu muito para que eu voltasse, e eu insisti dizendo que não dava mais para mim, porque ou as minhas notas ficariam muito ruins e eu não conseguia mais na frente. Esse passo que eu dei, essa escolha que eu tive, foi muito importante, né? Por quê? Porque eu consegui manter as notas, não eram notas maravilhosas, mas eram notas que me faziam ir passar de ano e ter uma ideia melhor sobre vida. Passei de ano, deixei aquele trabalho de lado e fiquei 3 anos em casa. 3 anos, dos 15 aos 18. Eu não lembro fazendo o quê, eu acho que refleti demais sobre a vida, né? Foram 3 anos perdidos, até hoje penso nesses 3 anos. E é onde a educação entra para mim de uma forma muito, acho que a palavra é essa, maravilhosa. Eu lembro que eu conheci uma pessoa na minha vida, uma pessoa que está comigo até hoje, que me estimulou muito a estudar, demais. Minha primeira ponte com o conhecimento universitário, o primeiro estímulo ao estudo. E eu fiz, então, nessa época, acho que 2010 a inscrição para a UEMA, né, hoje conhecido como EMASul. Passei na faculdade, né, eu tenho um momento dessa história toda que eu não consigo esquecer, por mais que minha família peça desculpas, ninguém deu os parabéns. Fico até um pouco comovida com isso, até hoje. E aí, eu peço desculpa pela emoção, de verdade. Faz parte a emoção. Desculpa. Tentar aqui. Eu fico feliz por dizer tudo isso. E emocionada também. Continuando. Passei na faculdade e, para quem sabe, ser filho de pessoas humildes, estar na faculdade é, uma, é, uma, é um presente maravilhoso. Eu agarrei isso com muita força.
o curso que todo mundo até hoje, né, recrimina, fala mal, pedagogia. Eu não sabia que eu queria pedagogia. Eu fui. E, para minha surpresa, eu me apaixonei demais pela educação, por cada conhecimento adquirido na UEMA, né, os professores muito bons. O nosso curso, inclusive, ele, até hoje, ele foi o melhor na nota do ENAD, né? A gente tirou praticamente a nota máxima da época. E, assim, foi um momento maravilhoso. Eu me descobri. E a pessoa que está comigo até hoje, né, o meu esposo, ele diz isso para mim desde antes. Você vai se descobrir na faculdade, você tem esse perfil. Foi a única pessoa que acreditou em mim. E até hoje estimula bastante. E aí me graduei. Meu primeiro trabalho foi por conta, né, da faculdade. Trabalhei no instituto educacional, não no ensino regular, mas com cursos técnicos. E eu me sentia bem, era o meu primeiro trabalho, era estágio, não ganhava tão mal, né? O meu primeiro trabalho, longe da faculdade, foi ser babá, ganhando R$ 80, e o primeiro trabalho oficial no estágio, trabalhando no meu período, ganhava 800, que na época era muito bom, né? E, assim, recobrar tudo isso me emociona bastante, peço até desculpa por esse momento aí, professor. Mas realmente a memória afetiva traz para a gente momentos incríveis. Só que eu não me sentia bem nesse trabalho, né? Eu gostava tanto do meu curso de pedagogia que queria ir para a sala de aula. E um intervalo pequeno de tempo eu consegui, né, um trabalho numa escola, da qual eu estou até hoje. Todo dia me descubro de uma forma diferente, todo dia me descubro dentro de uma didática diferente, e eu posso dizer assim, com muita sinceridade. Eu acho que isso é muito sincero vindo de mim. Eu amo o que eu faço, demais. E tudo isso é fruto da minha primeira graduação, que me levou a ministrar aulas de filosofia e sociologia nessa escola. Então, eu percebi que, para ministrar esses conteúdos que eu também gosto muito demais, eu tinha que me graduar. Então, me graduei em filosofia, numa segunda graduação. E como eu ministro sociologia, eu prestei também a UFMA, e aí eu consegui, eu não estudei, na verdade, né, para passar, eu queria fazer um teste, fiquei em excedente, mas aí fui chamada também, e eu fico muito feliz por isso. Estou aí na terceira graduação, é difícil manter a vida social, manter a vida familiar e manter a faculdade, mas eu percebo que tudo é um ganho, né, aos poucos. Eu consegui também fazer uma pós, e aí o foco é um mestrado. Às vezes me frustro por não conseguir, mas eu percebo que é porque eu não tenho tentado da maneira correta. Mas a minha história educacional é essa, né? Ela vem, como muitas, né? Como tantas outras, dentro de uma dificuldade muito grande, de uma família humilde, de pessoas, né? Minha mãe dona de casa, meu pai vendedor ambulante. Mas essa é a minha trajetória, né? Muita luta, muita garra, aos poucos conseguindo tudo aquilo que eu sempre quis dentro da educação, né? Que é estudando, lendo, que é algo que eu sempre gostei de fazer. Eu acho que é isso, né? Acho que a resposta é essa aí, nessa trajetória Não, educacional. muito bom te escutar, e eu escuto assim com muito afeto e respeito, né? Não só te escutar, mas também quando eu tive acesso ao texto, li a tua autobiografia. Além da leitura, nós já, antes é, da questão da leitura, nós já tínhamos um contato, né, em sala de aula, e sempre eu vi esse seu empenho, né, esse seu desejo de conhecer mais, de ampliar mais a sua compreensão, né, o domínio em relação à questão do conhecimento. E isso é muito bom, né, porque a gente sabe, eu fui professor da educação básica, e eu sei como é difícil no sentido das exigências, da questão da carga horária, né, excessiva de trabalho que nós temos, né, dentro, na escola e além da escola, né, enfim, né, então é uma semana, de fato, de domingo a domingo, de muito compromisso, né,
e eu sei como isso é difícil para conciliar com as exigências também da universidade, né? Mas mesmo com tudo isso, você faz parte de grupo de pesquisa, né? Você está ali nas disciplinas, se empenha, faz suas atividades e é professora, né? Então, assim, é muito bom, porque isso, na verdade, quando a gente olha para as diversas histórias, né, não tem como a gente separar e dizer, olha, a Eslane é professora e só isso, né? Então, existe muita coisa em torno, né, do ser professora, né? Toda a trajetória, né, tudo que você fez, todas as dificuldades, e que bom também o reconhecimento da gratidão, né? Ou seja, a pessoas que aparecem na nossa vida e que mudam a nossa vida, né? E que nos ajuda a compreender o nosso lugar, né? Então, e aí você traz isso na sua história. É marcante a presença de alguém que me faz acreditar e me faz perceber que, olha, eu tenho potencial, né? Eu posso, de certa forma, ir além daquilo que eu estou considerando que, na verdade, me cabe, né? Ou seja, cabe muito mais, né? E nós, como professores, temos também esse papel, né, de fazer com que os nossos estudantes, aqueles que estão conosco, consigam ampliar esse olhar do lugar que eles podem chegar, né? Porque cotidianamente o que nós percebemos, principalmente quando a gente está na educação básica, é uma falta de reconhecimento desse lugar, né? Parece que a escola não necessariamente é esse espaço que pode levar para um lugar diferente do que você está, né? E aí eu creio que entra todo o papel da educação, o papel do Estado, enfim, nós sabemos que é tudo muito mais complexo do que simplesmente a nossa responsabilidade, né? Mas considerando aquilo que nós podemos fazer, né, enquanto esses profissionais que estão aí próximos, apoiando, né, e incentivando e mostrando outras possibilidades, isso é de tamanha importância. Se você E me aí, permite falar, professor, pode para falar. fechar essa pergunta, uma das maiores gratidão, né, gratidões aí que eu tenho em relação a essa trajetória é poder chegar na UFMA hoje, na terceira graduação, e ir lá ver ex-alunos, né, no corredor junto comigo. Então a gente conversa, se abraça, e uma em especial, uma aluna em especial, outro dia, né, me fez até sair de uma prova, por uma questão muito pessoal, inclusive a prova era sua, isso bem antes da pandemia. E a gente conversou, foi uma questão muito pessoal dela, mas no final da conversa, ela disse, ela agradeceu muito, né, porque ela estava lá fazendo um curso na licenciatura, que agradeceu todos os momentos de aula, e dessa influência, né, que teve dos professores, que teve em relação também à minha pessoa lá na sala de aula, que abriu os olhos para ela em relação à educação e como ela pode ser, ali, como diria Paulo Freire, transformadora, né, e libertadora também. Então, uma das grandes gratidão aí que a gente traz, eu particularmente, é ver os meus ex-alunos alcançando, galgando os seus objetivos, mas especialmente quando eles estão também dentro da educação, né, das licenciaturas, que é muito importante. Sim, que bom. Eslane, a sua fala ela vem carregada de muito afeto, né? E afeto, gratidão. E quando a gente trabalha a questão da autobiografia, né, quando a gente faz esse registro, quando começa a escrever, nós fazemos um resgate de muitas coisas, como nós falávamos logo no início da nossa conversa, né? Então a gente acaba se reencontrando ou se reconectando, né, com momentos bons, outros momentos sofridos, mas é a nossa história, né? Lá na introdução do livro a gente fala um pouco sobre isso, né? Da questão da contradição, né? Todas as nossas histórias, né, são marcadas por contradições. Às vezes a gente vem com todo um projeto considerando que vai dar certo e de repente aparecem acontecimentos, acontece tudo o contrário, né? Então resulta tudo contrário. Às vezes a gente se planeja para determinadas escolhas
e acabamos escolhendo, fazendo outras distintas daquilo que nós nos planejamos. E aí eu queria te escutar como é que foi para ti essa experiência, né, de escrever a tua autobiografia, de se deparar com todos esses acontecimentos e, ao mesmo tempo, registrar esses acontecimentos e tornar público a partir da publicação de um livro. Penso que é uma experiência, como dito lá anteriormente, muito enriquecedora. Por dois motivos. O primeiro, já foi dito também, é a questão mesmo da memória afetiva, né? Que traz essas emoções, né? Inclusive já expostas aí. Eu não chego aqui para a entrevista pensando que eu vou cair em prantos, né? É mais um exemplo de que as coisas à nossa volta, elas não estão no nosso poder, né? Elas sofrem variações. O afeto também, as emoções também. E recobrar isso é de grande demasia para mim. É demasiadamente importante. Mas escrever é interessante, penso eu que por um motivo bem específico. A gente, enquanto pessoa, pelo menos aqui numa opinião singela e particular, a gente vai seguindo, né? Vai aí driblando as dificuldades da vida, vai galgando espaços, mas a gente não olha para trás. A gente não olha. A gente não olha e vê, olha, você foi conseguindo assim, as dificuldades foram essas. Por isso que eu ressalto a importância desse trabalho de autobiografia. Por quê? Porque ele me fez perceber que aquilo que eu quero, né, no momento, que é uma produção de projeto de mestrado, tentar um mestrado da melhor forma possível, eu estava fazendo talvez da maneira errada, ou pensando da maneira errada. E como se daria isso? Por algum momento eu pensei que tendo uma graduação em pedagogia, uma outra em filosofia, estou aí aos pouquinhos, com muita dificuldade, fazendo uma terceira, na UFMA, pensei já ter muita experiência de texto, de leitura, e quando eu escrevo uma autobiografia, e eu tento responder essa pergunta, e eu olho para trás, e eu volto nas minhas memórias afetivas, eu penso que seria mais humilde da minha parte se eu começasse a olhar para frente da mesma forma como começou, encarando as dificuldades, trazendo isso como prioridade e levando, esperando o momento certo chegar. E aí a gente pensa, às vezes, que domina determinada coisa, mas não, né? Eu penso que é muito forte isso, que foi muito trabalhado na nossa jornada, né? O local de fala, eu lembro que foi a última noite, não vou me recordar o nome do professor, ele falou muito sobre isso, né, da memória afetiva dele, de como que ele estava na graduação, ele viu o mundo de uma forma, e aí ele se tornou mais humilde quando ele percebeu que ele não sabia nada. E aí a gente lembra muito da filosofia socrática, né? Da gente reconhece essa humildade de que a gente não conhece tudo, que a gente não sabe tudo, a gente passa a encarar as coisas de uma melhor forma possível, mais humilde e tentando descobrir novas coisas. Então, quando eu volto para essa memória afetiva, dessa importância de escrever autobiografia, eu me encontro novamente com a Islane lá de 2011, aquela que começa de novo a galgar caminhos dentro dessas dificuldades financeiras, familiares, né, de trabalho também, e eu vejo que hoje parece ser fácil progredir naquilo que eu quero, que é uma produção de mestrado, um artigo, por já ter algumas graduações ou pós-graduação, mas a importância da autobiografia é me fazer lembrar que nada é fácil. Quando você pensa que é fácil, na verdade não é. Quando você pensa que pode, porque já tem uma determinada experiência, não é bem assim. Então, a importância, resumidamente, aí para mim, escrever essa autobiografia, é além de ficar grata novamente por todas as pessoas que me ajudaram a chegar até aqui, especialmente meu companheiro, é lembrar daquela pessoa que, em 2011, começa a sua trajetória acadêmica e que hoje permanece nela, mas que é interessante voltar para esse olhar mais humilde, para uma dedicação mais voltada àquilo que de fato eu quero, né, e sem pressa.
tentar, na verdade, ir aos poucos, descobrindo e conquistando. É isso. Né? Eu penso que eu gosto muito daquilo que eu já conquistei até hoje, gosto demais, mas foi só escrevendo a biografia, lendo, tendo esse momento, é que me faz perceber que em algum momento nessa trajetória eu me perdi daquela pessoa lá de 2011. Eu não sei se é a essência, eu não sei se é a questão empírica de todo esse procedimento, mas voltar e descobrir que aquela pessoa está lá ainda é interessante e é muito importante. Penso que é isso, né? A relevância dessa escrita da autobiografia, ela vai estar relacionada a essa dimensão de voltar a ser aquilo que não que um dia eu fui, eu ainda sou, mas que estava aqui dormindo dentro de mim, né? De, de conquistar as coisas mesmo dentro das dificuldades. Hoje as coisas melhoraram e eu olho para as coisas com muita dificuldade. Então, é interessante lembrar que lá atrás as dificuldades eram maiores e coisas foram conquistadas. Isso faz eu compreender que a dificuldade ela existe, mas que, se ela foi, né, ultrapassada, se ela foi vencida lá atrás, ela também pode ser agora. Que bom, que bom te escutar, Islane, assim, e que bom que isso está registrado também, né? Porque certamente muitas pessoas, muitos jovens, né? Muitos estudantes, ao se deparar com a sua história, né? Tanto a história escrita, né? Quanto agora através dessa entrevista, eles poderão perceber também que a história deles é a história de muitos outros, assim como a sua história é a história de muitos outros, né? E que muitas vezes o que vai mudar é como nós vamos conduzindo, né, essas histórias, ou a nossa história, né? E muitas vezes nós não conseguimos conduzir porque nós não nos apropriamos daquilo que é nosso, né? Que é nós mesmos, né? Então, muitas vezes nós desconhecemos, né, ou desconsideramos aquilo que nós vivemos, e certamente a experiência dessa autobiografia, dessas narrativas, né, que aparecem na sua narrativa, assim como nos demais, né, autores do livro, essa apropriação, né, essa tomada de consciência do lugar em que você está, mas que esse lugar ele passou por tantos outros lugares, né, por tantas outras vivências, né. Bem, então a sua fala não esgota o que está no livro, né, no que está na sua autobiografia, assim como o que está registrado não esgota tudo o que você tem vivido e o que você ainda há de viver, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria que você fizesse um convite, né, para as pessoas que ainda não leram a sua autobiografia, assim como a autobiografia dos demais que participaram deste projeto. Bom, o convite, ele passa por essa dimensão, né, da nossa narrativa, dessa nossa historicidade. Quando a gente lê um livro, a gente descobre coisas novas. E quando a gente descobre a narrativa de alguém, essas coisas novas também estão sendo divulgadas, né, propagadas, e elas podem ser um motivo de modificação na vida de outras pessoas. Então, acho que esse convite singelo para ler a minha autobiografia e a das demais pessoas, ela parte desse princípio, né? De que quando a gente descobre a vivência de alguém, né, um outro local de fala, isso passa a nos dar uma motivação ou um novo olhar sobre as coisas ou sobre si mesmo. E tudo isso é de extrema importância, né, nessa compreensão de vida que a gente tem. Muitas pessoas têm dificuldade de descobrir aquilo que quer, têm dificuldade de compreender aquilo que quer no momento ou que quer para o futuro. Então, as leituras, elas não servem para isso. Então, meu convite para a leitura da biografia, ela parte desse sentido. Descobrir uma narrativa que pode ser semelhante a tantas outras, né? Ou que pode trazer um ponto de peculiaridade para outras pessoas. E por esse motivo, seria interessante, né? Que o pessoal que nos assiste pudesse ler as narrativas de todos que darão essa entrevista, mas esse convite, ele parte desse princípio, né? Descobrir algo novo,
tentar ter uma opinião diferente a partir desses momentos, né, desse empirismo da nossa vida diária. Obrigado, Eslane. Eu que agradeço. O convite está feito para que todas as pessoas possam aí ter acesso a essas histórias. Assim como a história da Eslane, nós temos outras histórias que estão narradas lá no livro. Basta que vocês entrem no site da Universidade Federal do Maranhão, da editora, da Edufman, e o livro está em formato de PDF, é um e-book, então basta acessar o site, baixar o livro e se maravilhar com as histórias, né, que estão lá. Então, cada história tem a sua peculiaridade, como a Eslane acabou de falar, né? Então, muitas coisas nós nos identificamos, mas existem muitas peculiaridades, até porque cada história é a história de cada um, né? Então, nesse sentido, a gente estende aí o convite para todas as pessoas para que possam ter acesso a essas histórias. Eslane, mais uma vez, muito obrigado. Primeiro, obrigado por disponibilizar a sua história. Nós sabemos que nem sempre é fácil, né, ir para o lugar da intimidade, deixar que alguém entre nessa intimidade, muito mais deixar que muitas pessoas entrem nessa intimidade. E aí, quando a gente torna público, escreve, faz esse registro e publiciza as nossas histórias, são muitas pessoas que entram, né, no sentido que toma contato, né, com aquilo que parecia ser somente nosso, né? Então, é de muita generosidade da sua parte, né, tornar sua história pública, e certamente é de grande importância também, né? Não deixa de ser um movimento político no sentido de marcar aí toda uma perspectiva de compreensão, de posicionamento diante daquilo que são as suas lutas, que na verdade acaba sendo luta de muitas outras pessoas que estão contigo, né? Então, minha gratidão por aceitar o primeiro projeto, e gratidão por estar aceitando mais esse, né, como outros projetos, por estar no grupo de pesquisa conosco, enfim, né? Então a sua presença e sua participação, ela é sempre muito afetiva e de muita grandiosidade mesmo para a gente que está próximo, que te escuta, que te acompanha, né? Então, minha gratidão. Eu que agradeço pelo convite, né? Como já disse várias vezes, é um trabalho maravilhoso. E como o senhor falou, né? Expor intimidade não é fácil, mas eu vejo isso também como um movimento político, né? A gente alcança muito por meio da educação. Ela liberta, ela transforma. E há 10 anos atrás eu não tinha essa consciência, de forma nenhuma. Mas quando a gente passa a ter essa consciência, tudo se modifica. E educação é isso, né? Por isso que, acredito, né, nós somos encantados por ela. Agradeço mais uma vez pelo convite, por externar aqui. Peço desculpa pelas emoções aí que floresceram. Não me contive, não sabia que isso ia acontecer, mas a memória afetiva causa isso. Mas isso é só um reflexo da grandiosidade do seu trabalho, professor, né, de trazer vozes políticas, registros afetivos, né, que estão aí todos dentro da educação. Que bom que você falou de memória afetiva e que essa memória esteve presente, né? Nós temos essa dificuldade de externalizar aquilo que faz parte de nós, que é o afeto, né? Então, e que bom que esse afeto está presente na sua fala, está presente na sua emoção, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado aos que já leram o livro, e aí a gente reforça o convite. Então, leiam, acessem aí o material, porque certamente todos que tiverem acesso a esse material vão perceber a grandiosidade que é uma atividade dessa natureza, em que as pessoas elas passam, né, a fazer esse registro das suas histórias, das suas vivências, das suas contradições, que na verdade é a nossa vida, é um registro das nossas vidas, né? Então, um abraço, Eslane, e nos encontramos com outras histórias, né, que compõem aí o nosso livro. Tchau, tchau.